Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma sexta-feira, a primeira deste mês de abril, dia de tratamento de saúde, rogando a espiritualidade que possa nos envolver e nos fortalecer cada vez mais. O estudo das sextas-feiras públicas de saúde, ele é dividido em duas partes. Primeira parte, nós estamos estudando a obra Justiça Divina, pelo Espírito Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, que visa fazer com que nós possamos nos debruçarmos em uma das obras da codificação espírita, a quarta obra, o céu e o inferno, ou a justiça divina, segundo o Espiritismo. Então, Francisco Cândido Xavier, na década de 60, ao participar de um grupo espírita na cidade de Uberaba, nas reuniões públicas, eles estavam estudando justamente essa obra, o céu e o inferno. Então, era aberta, lia-se uma pequenina passagem, fazia-se ali os comentários, os diálogos entre eles mesmos, os encarnados, e depois Emmanuel brindava com uma mensagem pertinente àquilo que foi lido, estudado e comentado na noite. Então, no capítulo 55, nós temos o título O Lugar do Paraíso. O Lugar do Paraíso. E essa reunião aconteceu no dia 1º de setembro de 1961. Foi aberta a primeira parte da obra Justiça Divina segundo o Espiritismo, que é o céu e o inferno, no capítulo 3. No capítulo 3, o título é Céu. Então, Allan Kardec está nos propondo a entender, a compreender, a estudarmos a conceituação, a definição de céu, não somente aquela que foi dada através dos séculos pelas religiões, principalmente a cristã, através das suas escolas, o catolicismo e o protestantismo, e agora, com a chegada do Consolador, a doutrina espírita vai apresentar uma nova forma de compreender, de entender essa palavra céu e o que representa para todos nós. Então, o Emmanuel já nos dá uma dica: céu é o paraíso. Quem não gostaria aqui de estar no céu? Não é assim? Todos. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas já pararam para pensar que nós podemos não estarmos no céu após deixarmos o corpo físico? E o que vem, então, como conceituação do ponto de vista teológico humano? O inferno. Vixe, ninguém quer ir para o inferno. Eu não quero. Alguém que gostaria? Acredito eu, em sã consciência, que não. Mas é interessante porque nós, diante das nossas dificuldades, que são muitas, quando entramos em atrito, eu vou colocar aqui apenas o atrito verbal com alguém, pelo menos na minha época, eu não sou tão velho assim, né? Do ponto de vista físico, quando a gente brigava, discutia, falando quando eu era criança, né? Eu falava assim com os meus coleguinhas: eu quero que você vá para o inferno, que você vai queimar no fogo do inferno. E isso ficou no nosso inconsciente, e muitos de nós, mesmo sendo adultos, costumamos mandar as pessoas para o inferno. Jesus ensinou: tudo aquilo que vós desejais que os homens vos façam, fazei vós a eles. Então, se eu estou desejando que alguém vá para o inferno, obviamente, eu também estou me posicionando no inferno. É da lei. Porque eu nunca vi ninguém mandando o outro ir para o céu em uma discussão. Espero que quando você
deixar este mundo, ou a partir de agora, vá para o céu. Não é assim? Então o inferno tornou-se uma figura de linguagem para expressar que naquele momento que não está tão bom a relação de dois seres, e pode ser até de outros mais seres, nós então colocamos de forma verbal certas palavras que podem machucar muito mais do que uma agressão física. Sabemos disso. Palavra tem força. Porque pensamento é vida. Já nos ensina a espiritualidade maior. Então, se eu quero estar no paraíso, é preciso construir, edificar o paraíso. Como que eu faço isso? Então, Jesus veio até nós, dando-nos exemplos de como realizar. E dentre eles, essa lembrança da regra áurea, a chamada regra áurea. Tudo aquilo que vós quereis que os homens os façam, fazei vós a eles. Porque esta é a lei e os profetas, ensinou o Cristo. Mas naquela noite, no dia 1º de setembro de 1961, eu não sei onde me encontrava, se estava no plano espiritual ou no plano físico, não sei. Eu sei que foi aberto o item de número 2 do capítulo 3 da obra Céu e Inferno, na sua primeira parte. E diz assim: as diferentes doutrinas concernentes à morada dos bem-aventurados repousam sobre o duplo erro de que a Terra é o centro do universo. É importante essa colocação aqui de Kardec, porque a teologia até então, até a época de Kardec, mesmo já alguns cientistas trazendo novas revelações e novas informações acerca do mecanismo, do funcionamento da Terra em relação ao Sol e do Sol em relação aos outros planetas que orbitam em torno dele no sistema solar e dentro da própria galáxia, sabemos que a Terra, até então, para nós seres humanos, era o centro do universo. E dentro deste erro, colocado aqui por Kardec pela espiritualidade, nós edificamos uma doutrina que, tendo a base já de forma errada, toda essa construção, num dado momento, iria se desmoronar por falta de base. Era a chamada doutrina geocêntrica, ou geocentrismo, onde a Terra é o centro, é o núcleo, e tanto o Sol, como a Lua, como as estrelas e como os planetas estavam orbitando em torno da Terra. Por que isso? Por causa da visão de ótica, da nossa percepção sensorial no campo dos sentidos, ainda humanos. Então, por exemplo, eu acordo de dia, abro a janela e vejo o sol. Vou num ponto. E aí eu estou em casa. E aí eu estou mexendo aqui, mexendo ali e tal, volto depois de 4 horas. Vamos imaginar que são 8 horas da manhã. Eu olho para um ponto do céu e vejo o sol. 4 horas depois, se eu olhar do mesmo ponto onde eu olhei pela primeira vez, o sol já não está lá mais. Uai, o que aconteceu com ele? Ele andou? Porque a percepção é de que a Terra está
parada. E tudo está. Só que é o contrário. Nem o Sol está parado. Ele está se movimentando no universo. E ao se movimentar no universo, todos os planetas que orbitam em torno dele também vão se movimentando em torno dele, em torno do próprio eixo, acompanhando esse movimento do Sol no universo. E aí, Kardec coloca que a região dos astros é limitada pela essa percepção. Temos a noite, temos o dia. A noite, por exemplo, a lua, as estrelas, como se estivessem fixas, como um teto, que você pode colocar neste teto alguma gravura, alguma paisagem, está fixo. Só que a realidade é bem diferente. E somente pôde ser constatada no século passado, quando nós, seres humanos, saímos da superfície terrena, direcionando-nos para o alto, saindo da Terra e chegando no espaço. O homem foi à Lua. Bom, continua Kardec. É para além desse limite imaginário que todos colocaram essa região afortunada e a morada do Todo-Poderoso. Singular anomalia que coloca o autor de todas as coisas, aquele que as governa, nos confins da criação. É como se Deus estivesse para além de toda a criação, dentro de um espaço geográfico. Em lugar do centro, de onde a irradiação do seu pensamento pudesse estender a todos. Então vejam bem, hoje sabemos que dentro do universo não existe centro. Veja bem o que eu estou colocando. Por que você está falando isso? Porque nós não sabemos o que é o universo. O que sabemos é que ele é infinito. Mas a espiritualidade, no Livro dos Espíritos, coloca para Kardec que também não sabemos definir aquilo que é o infinito. Por exemplo, para que nós possamos ter uma ideia, uma singela ideia. Aqui está a Terra, planeta que nós habitamos. Nós estamos, mais ou menos aqui, né? Aqui, no Brasil, estado de Minas Gerais, capital Belo Horizonte. Se eu disser assim, olha, eu vou fazer a volta ao mundo, eu quero dar uma volta ao mundo. Tem até um filme, né? Volta ao Mundo em 80 dias. Pois é. Então vamos imaginar que eu fiquei com inveja e vou fazer uma volta ao mundo em 80 dias. Aí eu saio daqui e faço essa volta e chego aqui. De onde eu saí. Tranquilo? Por quê? Porque está limitado. É finito. Mas se a Terra está em movimento em torno do Sol, em torno do seu próprio eixo, no espaço, onde está o centro do espaço? Aí vamos imaginar que eu quero viajar pelo espaço infinito. Eu vou conseguir fazer uma volta no espaço infinito? Não. Porque se eu sair daqui e caminhar em direção ao espaço infinito, eu vou caminhando por toda a eternidade. Se eu tomar essa posição e essa posição,
dentro do espaço. Imaginem 4 amigos. 4 amigos. Vamos dar a volta ao mundo em 80 dias, né? Vamos pegar esse exemplo do filme. Vamos. Cada um sai. Um vem para cá, outro vem para lá, outro vem para cá, outro vem para cá. Ao dado momento, todos chegarão no mesmo ponto, dando a volta à Terra. Mas se eu fizer isso em relação ao espaço, se esse tomasse a direção, esse, não se vê mais. Seguindo a lógica do raciocínio. Eu estou falando do espaço visível. E o espaço visível que nós, seres humanos, através da ciência, conseguimos detectar dentro de 100%, para que possamos ter uma comparação, é apenas 5%. Então, falta-nos ainda somar a esses 5% os 95%. Confunde a cabeça, não confunde? 95% é de? Nós desconhecemos do espaço. O que nós conhecemos do espaço é apenas 5% de 100%. É uma ideia, né, humana, apenas para a gente ter uma comparação. Nós desconhecemos. E aí nós questionamos: onde está o céu? Onde está o inferno? Porque nós estamos falando do mundo visível a nós. Mas se nós somos espíritos e deixaremos o corpo físico e entraremos nas esferas, nas dimensões espirituais, o que sabemos delas? Falando para nós encarnados. E mesmo para os desencarnados que aqui se encontram. Porque a sua grande maioria dos que se encontram desconhece muita coisa do próprio planeta em que habita. Vou citar um exemplo. Você conhece todos os continentes da Terra? Você já foi a todos os continentes? Você já visitou todos os países pertinentes a esses continentes? Não, nós desconhecemos. O que dirá então as esferas invisíveis a nós dentro da Terra? Mas Jesus, o guia e modelo da humanidade, conhece toda a Terra, visível e invisível. Todas as suas camadas e dimensões. Nós desconhecemos as camadas da Terra. As camadas inferiores, sabemos pela geografia, né? Núcleo, manto e crosta. E as camadas da atmosfera? Troposfera, atmosfera, litosfera. Pois é. São 7. 7 camadas. Nós estamos na superfície e a troposfera, que é a mais próxima da superfície, ela abrange um raio de até 15 quilômetros. E assim vai sucessivamente as esferas. Daqui até aqui temos 80 quilômetros, daqui até aqui, e vai subindo. Acima da ionosfera, que já está na cúpula, saindo da esfera, é um raio de 1000 quilômetros. Muitas das cidades espirituais estão nesse raio aqui, ó, próximo à crosta. Aqui já ficam os postos de socorro da espiritualidade. Na mesosfera, que é um raio que está entre 50 a 80 quilômetros,
nós temos uma das partes mais frias. Lá a temperatura chega a 0 graus. No livro Os Mensageiros, né? O André Luiz, saindo da cidade de Nosso Lar, com Aniceto, que não quis utilizar nenhum tipo de veículo, foram caminhando, começou a atravessar uma região e eles começaram a sentir frio, mas um frio intenso, que até para respirar e caminhar, André Luiz e Vicente, que é outro personagem da obra, tiveram dificuldade. Aniceto então pediu para que eles se concentrassem, os envolveu para que pudessem caminhar com um pouco mais de presteza, até fazer uma parada em um dos postos de socorro na espiritualidade, que é um braço de Nosso Lar, que fica mais ou menos a 15 quilômetros da Terra, na dimensão espiritual. O que sabemos? Aí Emmanuel vem e nos brinda o lugar do paraíso. Para além do mais além, espraia-se o universo infinito em todas as direções. O homem terrestre já mentaliza Vênus e Marte, Júpiter e Saturno. Lares pendentes do colo maternal do Sol que nos anima por territórios atingíveis. Isto é, podemos atingi-los e criarmos um intercâmbio, uma inter-relação com esses planetas. Da mesma forma que eu saio do Brasil e vou para a Europa, espíritos podem fazer este intercâmbio dentro do próprio sistema solar. Não nos referimos em página tão simples à estatística dos milhões de quilômetros que separam os grandes mundos entre si. Recordemos tão só que a galáxia em que respiramos agora, a galáxia, a Via Láctea, dentro da qual a nossa Terra pode ser comparada a uma laranja no oceano. Pega uma laranja, vamos pegar a laranja da terra que é a maior, né? A laranja da terra bonita, para fazer um doce, maior que a laranja pera-rio, serra d'água, e coloca dentro do oceano. É a posição da Terra em relação ao universo. Podemos ter uma comparação. Dista da galáxia mais próxima centenas de anos-luz. Então, nós estamos a centenas de anos-luz da galáxia mais próxima. E compreendendo que um ano-luz equivale a 9 trilhões de quilômetros. Um ano-luz, 9 trilhões de quilômetros. Já que a luz se projeta com a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Olha que coisa maravilhosa. É fácil imaginar a grandeza da criação. Temos, desse modo, a enxamearem nas vastidões do cosmo sóis e planetas incontáveis, todos eles vinculados às pluriformes esferas. Então existem esferas múltiplas que nós desconhecemos, até mesmo a sua forma. Espirituais em que se continuam. Aí aglutinam-se, funcionam, desintegram-se e refazem-se mundos de todas as condições no incessante, ele utiliza a química, no incessante quimismo dos elementos, dentro do fluido cósmico universal, que é matéria. Nós aprendemos com Kardec, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo,
a classificação de 5 mundos. Mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos felizes e mundos celestiais. Emmanuel aqui está ampliando. Ele vai dizer mundos santuários, mundos escolas, mundos sementeiras, mundos searas, mundos desertos, mundos jardins, mundos hospitais, mundos penitenciárias, mundos oficinas, mundos museus. Eu parei aqui e fiquei pensando, mundos museus? O que quis dizer com isso? Ainda não consegui ter uma conclusão, mas um dia eu terei. Alma que te purificas na terra, diante de tamanha magnificência, não menoscabes, porém, a tua glória celeste. No círculo da dor e da experiência, guardas contigo o germen da divindade. Lutemos, soframos, por aperfeiçoar e aformosear a nós mesmos, nascendo sob o teto da carne e renascendo nos reinos do Espírito, tantas vezes quantas se fizerem necessárias, até que um dia, alinhando sabedoria e o amor por nossas próprias asas, possamos remontar ao coração da vida, carregando o paraíso no coração. Que Jesus possa nos abençoar e que possamos refletir com muito carinho sobre essas lições propostas por Emmanuel. Então nós vamos passar para a segunda parte.